Como a gente sempre diz, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Amém? Hoje estou tendo a oportunidade de conhecer o pastor Alexandre pessoalmente. E ele está aqui hoje para nos abençoar. Amém? Você pode estender suas mãos para cá. Vamos abençoar o homem de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos o teu filho na qualidade de profeta. E cremos, ó Deus, que nesta noite ele será a boca do Senhor para ministrar o coração da tua igreja. Senhor, fala aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Porque nós precisamos e estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Usa o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, povo de Deus. Que alegria estar aqui nessa noite, que alegria conhecer os irmãos, conhecer essa linda igreja. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, amém? Eu tenho algo da parte de Deus para a tua vida. Quantos precisam de uma palavra de Deus aqui? Quantos creem que o Senhor vai falar com você nessa noite? Que Deus possa abençoar a cada um nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ari, sua esposa. Que o Eterno venha te abençoar, pastor. Muito obrigado pela confiança de podermos estar aqui nessa noite. Me faça acompanhar da minha esposa Jaqueline, dos meus filhos Ana Beatriz e o Natan. E para nós é uma alegria estar aqui nessa noite, amém? Eu tenho algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E o Senhor me deu um tema para essa mensagem. Eu vou citar esse tema e eu gostaria que você repetisse comigo. O tema é: já está nas tuas mãos. Amém? Olha para esse irmão aí do seu lado e diga para ele: já está nas tuas mãos. Aleluias. Amém? Eu vou contar até 13 e você repete isso comigo. 1, 2, 3. Já está nas tuas mãos. Aleluias. Amém, meus queridos? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 2 Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 9. Livro de 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Enquanto você abre a sua Bíblia, meus irmãos, eu trouxe os meus materiais, são 2 livros que nós lançamos há pouco tempo. Esse livro é a unção de Elias para esses dias. Eu trago algo muito específico sobre a unção de Elias, sobre essa unção que não só operou na vida de Elias, mas que operou na vida de Eliseu e também operou na vida de João Batista. Eu trago algo muito específico sobre essa unção, sobre esse poder que estava sobre a vida de Elias. A Bíblia diz que Elias usava uma roupa de pelo, de camelo. Você sabia que o pelo de camelo ele filtra os raios solares para o camelo poder caminhar no deserto? Essa roupa que Elias usava, ela tem um significado. Amém? Quantos querem saber? Ali no final. Amém? Esse outro livro é Segredos de Ouro, que eu falo sobre a prosperidade de Deus, eu falo sobre o pão de dores. O salmista diz que inútil é levantar cedo, dormir tarde, porque aos seus o Senhor Ele dá até enquanto dormem. Esse pão de dores, o salmista fala do pão de dores, foi justamente a sentença que Deus, na verdade não foi uma sentença, foi a consequência de Adão no Éden. Quando ele pecou, o Senhor Ele disse: agora maldita a terra por causa de ti, e agora comerá do suor do teu rosto. Então o pão de dores é justamente aquele que comemos sem a fé. Amém? Porque diga assim comigo: as bênçãos de Deus, ela não acrescenta dores. Amém?
Então eu trago algo muito específico sobre isso. Amém, meus queridos? Livro de 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Quem encontrou diz amém. Diz assim: havendo eles atravessado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja levado para longe de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Se me vires quando for separado de ti, assim te fará, porém se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, de repente, diga comigo, de repente, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu. Diga, Elias subiu. Diga, antes de Elias subir, Deus separou Elias e Eliseu. E Elias subiu. Versículo 12: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. E pegando as suas próprias vestes, rasgou-as em duas partes, e apanhou a capa que caíra de Elias, e voltou para a margem do Jordão. Versículo 14: então tomou a capa que caíra de Elias, bateu com ela nas águas e disse: aonde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E quando bateu nas águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu atravessou, somente até aí. Amém? Meus amados irmãos, o texto que nós lemos, ele revela um divisor de águas. Ele revela uma nova estação para Israel. A história que nós estamos lendo, aleluias, é na verdade uma transição profética que está acontecendo em Israel. Para nós entendermos esse texto, eu preciso anteceder essa história. Para nós chegarmos onde nós queremos chegar, eu preciso voltar lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Quando Elias, debaixo de uma incumbência, debaixo de uma direção, debaixo de uma palavra de Deus, ele vai em direção a este homem chamado Eliseu. A Bíblia vai dizer que Eliseu estava arando a terra. Aleluia. Talvez você não entenda o contexto que Eliseu está, mas o contexto que ele está é de um período pós-seca, onde eles viveram 3 anos e meio sem chuva, mediante a palavra de Elias. Só que agora Elias, ele se apresentou a Acabe, ele liberou a palavra profética, a chuva voltou para Israel. E quando eu vejo agora Elias se apresentando, pastor, para Eliseu, aleluias, eu entendo que Eliseu está em uma fase de recomeço, uma fase de voltar a arar a terra, que durante 3 anos e meio esteve seca. Eliseu, ele está arando a terra, ele está recomeçando com seus negócios, ele está recomeçando, aleluias. E nesse momento que Eliseu, ele pega no arado, ele começa a arar a terra, aparece Elias. Quando Elias aparece, o texto vai dizer que Elias pega sua capa e ele joga sobre Eliseu. E eu perguntei, pastor Ari, por que não houve nenhuma comunicação? Elias não precisa convencer Eliseu, Elias não precisa dizer para Eliseu: olha, estou aqui porque Deus tem um chamado, porque Deus quer te levantar como profeta no meu lugar. Não, simplesmente Elias chegou naquele lugar
e jogou a capa sobre Eliseu. Quando a capa veio sobre Eliseu, Eliseu imediatamente entendeu. Ele correu até Elias e só disse para Elias: aguarde, eu me despedi dos meus pais. E aí eu entendi. Quem sabe o que está aguardando não vai se surpreender quando chegar. Eu vou falar de novo isso aqui. Quem sabe o que está esperando não se surpreenderá quando acontecer. Aleluias. Só vai se surpreender quem não acredita no que está por vir. Só vai se surpreender quem não ouviu o que eu ouvi. Só vai se espantar quem não conhece do que eu conheço, quem não tem a promessa que eu tenho. Só vai ficar espantado aqueles, aleluias, que não acreditam no que Deus vai fazer. Então quando eu vejo Elias jogando a capa, Eliseu pegando a capa, aquela capa, diga assim comigo, aquela capa é uma motivação. Todos nós precisamos de uma motivação para andar com Deus. Todos nós precisamos de uma motivação, aleluias, para chegarmos no propósito. Por quê? Porque primeiro nós precisamos de uma motivação, depois a nossa maior motivação é Ele mesmo. Amém? Quando você passa a conhecê-lo, Ele será a sua maior motivação. Agora todos nós precisamos de uma motivação. Por que Deus faz promessa? O que são as promessas se não motivações? O que são as promessas de Deus na tua vida, se não uma motivação? Aleluias. Então quando eu vejo essa capa, essa mesmo, que nós lemos no capítulo, a partir do versículo 9 de 2 Reis, que Elias vai, mas a capa fica. Essa capa, que há mais ou menos 20 anos atrás, Elias está jogando em Eliseu. Só que Eliseu não vai receber, ele não vai tomar posse, ele não vai ser proprietário dessa capa. Em 1 Reis 19. Aleluias. Porque primeiro Deus, Ele te faz a promessa. Primeiro Deus te dá a motivação. E aí você passa a caminhar com Ele. E na hora certa, ela vem para a sua mão. E na hora certa, Ele faz o que tem que fazer. E na hora certa Ele coloca, Ele abre, Ele faz acontecer. Oh, aleluias. Então aquele momento de Eliseu, aleluias, onde joga-se a capa, Eliseu, ele não vai precisar ser convencido. Deixa eu te falar uma coisa, quanto Deus precisa te convencer para você caminhar no propósito. O quanto você precisa ser mais convencido para entender o que Deus tem com você. Quanto mais é necessário você ouvir para você compreender o que Deus tem na sua vida. Aleluias. Quantos anos mais, quantas mensagens mais, quantos profetas mais terão que falar para você compreender o que Deus tem? Eliseu, ele pega aquela capa e ele entende, chegou a minha hora. Eu preciso tomar uma atitude. A Bíblia vai dizer que Eliseu, ele se despede dos pais, ele quebra o arado e mata os bois. Você sabe o que é matar os bois? Diga assim comigo, matar os bois é fechar toda a porta de emergência. Diga, toda porta de escape. Diga, toda segunda opção. Aleluias. Porque para andar com Deus eu preciso aprender a ser totalmente dependente dEle. O que é matar os bois? Matar os bois é entender que agora a minha confiança é nele, a minha dependência é nele. Eu vou aprender a andar e confiar nele. Então quando Eliseu ele mata aqueles bois, esse é o recado que Eliseu está dando. Aleluias, eu não vou caminhar com alternativas, eu vou caminhar com uma palavra, com uma promessa, com um propósito, entendendo o que Ele tem para mim, entendendo aonde Ele está me levando, entendendo o que Ele me falou, e Ele vai cumprir o que Ele falou. Então matar os bois é justamente, aleluias, fechar toda alternativa, todas as portas, todo o apoio natural. Sabe quando você vai conhecer Deus?
Sabe quando você vai ver Deus se mover na sua vida? Quando você matar os bois. Sabe quando você vai ver a mão de Deus e a providência de Deus na tua vida? Quando você matar os bois. Sabe quando você vai ver uma porta de Deus se abrir para você? Quando você tiver coragem de matar os bois. Sabe quando você vai ver Deus se levantar como Jeová Jirê? Quando você tiver a confiança de matar os bois. Matar os bois é sair daquele lugar, daquela zona natural, daquela zona, aleluia, de conforto, e entender que eu preciso entrar em uma dimensão de confiança, de fé, acreditando que Ele cuida, que Ele guarda, que Ele protege, que é Ele que me guia, é Ele que vai fazer, é Ele que vai realizar. Se a porta está fechada, quem abre é Ele, aleluia, Ele é quem vai fazer. Oh, aleluias. Então matar os bois é passar a depender totalmente, sem segundas alternativas. Quando eu vejo Davi escolhendo 5 pedras, aquelas 5 pedras é o que nós fazemos. São 5 opções. Amém? São 5 alternativas. Porque Davi não confiava totalmente nele. Aleluia. Mas Davi confiava sim no Senhor. Mas escolher 5 pedras é ter 5 opções na mão. E para Deus mostrar que Ele é Deus, aleluia, que Ele é fiel, Ele faz Davi derrubar o gigante com a primeira. Ele faz Davi descartar as alternativas. Ele faz Davi descartar as opções. Ele faz Davi entender: eu preciso, se eu entrasse nessa guerra com uma pedra, eu sairia vitorioso da mesma maneira. Por quê? Porque eu estou confiante em Deus. Alguém está compreendendo isso? Então vamos lá. Quando Eliseu, ele recebe a capa, ele entende isso, ele passa a caminhar com Elias. Amém? Ele agora vai seguir uma trajetória. E sabe como Eliseu vai ser conhecido? Eliseu, filho de Safate, aquele que lavava as mãos de Elias. Aleluia. Sabe o que o texto vai dizer? Que Eliseu vai passar a ser um servo aprendiz de Elias. Há quem diga que essa caminhada foram 20 anos, há quem diga que foram 25, há quem diga que foram 10, não sabemos ao certo, mas houve um processo. Agora eu entro, avançando um pouco o texto, para nós chegarmos aonde nós lemos, e para você entender o tema dessa mensagem. Nós entramos em 1 Reis, no capítulo 2, quando Eliseu e Elias agora vão passar por alguns processos, e eles vão passar por Gilgal, por Betel, por Jericó e pelo Jordão. Quando eles chegam lá em Jericó, quando eles chegam em Betel, a Bíblia diz que os filhos dos profetas, quem eram os filhos dos profetas? Eram os discípulos, eram os que almejavam o que Eliseu também almejava. Olhe para o teu irmão e diga para ele: o que você quer? Tem muita gente querendo. Fale para ele: o que você pede para Deus? Tem muita gente pedindo. Aleluia. Amém? Os filhos dos profetas, eles estavam na fila. E de alguma maneira, pastor, todos estavam sabendo que Elias seria arrebatado. Lá em Gilgal, lá em Betel, eles dizem: sabia que o teu Senhor vai ser tomado de ti? Lá em Jericó, mais filhos dos profetas, eles dizem: sabia que o seu Senhor vai ser tomado de ti? Lá no Jordão, 50 filhos dos profetas: sabia que o teu Senhor vai ser tomado de ti? Diga assim: todos estavam sabendo. E o fato deles falarem: o seu Senhor vai ser tomado de ti, porque isso para eles seria algo negativo para Eliseu. Aleluia. Eles sabiam que Elias ia ser tomado, mas eles não sabiam que antes de ser tomado, Elias ia deixar a capa. Eles não sabem tudo ao teu respeito. Aleluias. Eu vou falar isso de novo para você entender.
eles não sabem tudo ao teu respeito. Aleluias. Tem gente que pensa que sabe da nossa vida. Tem gente que pensa que sabe o que estamos passando. Mas eu quero te dizer que o que Deus vai fazer será uma surpresa. Aleluias. Mediante a promessa que Ele te fez. O que Ele vai fazer será uma surpresa. Aleluias. Não só para você, mas para muitos que não compreendem hoje o que Deus está fazendo. Quando Elias passa, os profetas dizem: o teu Senhor vai ser tomado de ti. Eles estão trazendo aquilo como algo negativo. Tirar Elias de cena é acabar com o ministério de Eliseu. Tirar Elias de cena é interromper o chamado e a caminhada de Eliseu, porque Eliseu era muito dependente de Elias, porque Eliseu era um servo. Eliseu ele se submetia, aleluias, ao profeta Elias. Então todos pensavam que Elias sendo arrebatado, Eliseu, aleluias, ia ser prejudicado com isso. Mas aquilo que eles pensavam que seria prejudicial para o ministério de Eliseu, na verdade seria a promoção de Eliseu. Na verdade, o que eles achavam que seria negativo, seria justamente aonde Deus ia promover Eliseu. O que eles achavam que seria ruim para Eliseu, seria justamente o que Deus iria usar para promover Eliseu. Aleluias. Então todo esse cenário que às vezes você olha para a tua vida e parece ser negativo de alguma forma, eu quero te dizer que é nesse cenário que o Senhor vai te promover. É nesse cenário que o Senhor vai te abençoar. É nesse cenário que o Senhor vai te dar oportunidade. É nesse cenário que o Senhor vai abrir portas. É esse cenário que o Senhor vai te dar oportunidades. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam em Jericó, havia 50 filhos dos profetas. Havia uma arquibancada. Haviam pessoas ali observando o que ia acontecer. Elias pega a sua capa, abre o Jordão e eles atravessam o Jordão. Quando eles atravessam o Jordão, aqui eu começo a mensagem no tema que nós falamos. Quando Elias atravessa o Jordão, 3 vezes antes de atravessar o Jordão, Elias olhou para Eliseu e disse: fica aqui. Olha só, olhe para mim. Os profetas se levantando aqui dizendo: o teu Senhor vai ser tomado de ti. E sabe qual era a resposta de Elias? Não era uma mão na cabeça: calma meu filho, vai tudo dar certo. Elias chegava para Eliseu e dizia: fica aqui. Você não vai suportar. Você não vai aguentar a pressão. Só que em cada uma dessas, Eliseu olhava para Elias e dizia: eu irei contigo. Aleluias. Em cada uma que Elias dizia: fica aqui, Eliseu dizia: eu irei contigo. A Bíblia vai dizer que eles atravessam o Jordão. Para quem não sabe, o Jordão ele é um divisor de águas. Toda vez que você vê o Jordão na Bíblia, é porque aconteceu um divisor de águas, uma mudança, uma chave virou, um ciclo, uma estação, uma nova fase. Lembra de Josué? Quando Deus recolhe Moisés e Josué é colocado para atravessar o Jordão. Lembra de Jesus? João Batista batiza Jesus no Jordão. Ali inicia o ministério de Jesus. Então o Jordão ele representa o quê? Um novo ciclo, uma nova estação, uma nova fase, um novo tempo. O Senhor tem um novo tempo, tem uma nova fase para esse ministério. Existe uma nova estação chegando para a tua vida. Existe uma nova fase chegando, pastor. Existe um ciclo mudando nesse lugar. Existe uma nova estação chegando para a tua casa, para a tua vida. Aleluias, porque a vida com Deus é feita de estações. A vida com Deus, ela não é linear, ela não é uma linha reta. Ela é feita de ciclos e estações. É por isso que uma hora, aleluias, eu estou embaixo, outra hora eu estou em cima, porque a vida é feita de fases. E agora, uma fase vai mudar para Israel. E que fase é essa? Quando eles atravessam o Jordão, a Bíblia diz que Elias olha para Eliseu
E agora Elias vai mudar o repertório. O Elias que estava dizendo, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Agora ele diz, peça o que tu queres que eu te faça. Aleluias. Quando eu enfrento, meu irmão, olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. Aleluias. Quando Elias estava enfrentando, Eliseu estava enfrentando os obstáculos, os filhos dos profetas se levantando e ele avançando. Quando Eliseu ouvia o não de Elias, e mesmo assim ele continuava. Quando ele atravessa o Jordão, a palavra que é liberada é, peça o que tu queres que eu te faça. Essa palavra, ela não vai ser ouvida, aleluias, mediante aqueles que desistem. Essa palavra não vai ser pronunciada por Deus para aqueles que param no meio do caminho. Essa palavra será ouvida quando você atravessar o Jordão, quando você enfrentar as dificuldades, quando você decidir falar, eu vou continuar, quando você decidir no meio dos obstáculos permanecer, quando você decidir no meio das situações adversas continuar, você vai ouvir essa palavra. Porque que palavra é essa senão João capítulo 15 versículo 7, quando a minha palavra estiver em vós e vós estiverdes na minha palavra, pedireis o que quiseres e isso vos será feito. Era justamente o que Elias estava dizendo. Você agora tem condições de pedir, você agora tem condições de pedir e receber, você agora tem condições de pedir e receber o que está pedindo. Sabe por que, Eliseu? Porque você está pronto. Sabe por que, Eliseu? Porque você enfrentou o que tinha que enfrentar. Sabe por que, Eliseu? Porque enquanto você estava do outro lado do Jordão e alguém te ameaçou e alguém disse que você não ia chegar, você decidiu atravessar o Jordão. E agora sim diz o Senhor, se prepara, porque a palavra de Deus para você é essa: peça-me o que queres que eu te faça. Aleluias. Alguém está atravessando o Jordão aqui nessa noite? Será que tem alguém aqui que está entendendo essa mensagem e que tem um Jordão se rasgando diante de ti? Será que tem alguém que pode compreender essa palavra, que existe um Jordão se rasgando diante de ti? Há mais ou menos uns 10 anos atrás, pastorinho, a minha esposa trabalhava na Gol Linhas Aéreas. E nós recebemos uma palavra no culto de domingo da minha pastora. E ela disse assim: o Jordão está se abrindo para vocês. E ela, atendente lá na Gol, estava atendendo uma pessoa que estava ali tratando uma passagem aérea. E de repente essa pessoa, ela fala assim para minha esposa: você vai atravessar um Jordão. Aleluia. Aleluia. Quando ela me falou isso, eu falei: agora nós precisamos encontrar esse Jordão. Agora nós precisamos encontrar esse Jordão. E eu comecei a procurar esse Jordão. E posso te falar, eu encontrei esse Jordão. Aleluias, eu rasguei esse Jordão de ponta a ponta e ele se abriu e uma chave virou e um novo tempo se iniciou. Aleluias, tem um Jordão diante de ti que está se abrindo essa semana. Aleluias, para você entrar numa nova temporada da tua vida, numa nova estação da tua vida, em um novo tempo, uma nova fase. Tem um Jordão se abrindo. Aleluias. Sabe o que eu acho lindo? Quando Josué passou no Jordão, o Jordão se abriu, sim ou não? Quando Eliseu e Elias passou no Jordão, o Jordão se? Vocês estão aqui? O Jordão se? E quando Jesus entrou no Jordão, o que aconteceu? Quem se abriu foi o céu. Quando Jesus pisou no Jordão, não foi o Jordão que se abriu, foi os céus que se abriu. E uma voz falou: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Posso te falar uma coisa? Ele abre Jordão, mas ele também abre céus. Oh, aleluias, eu vou falar de novo. Ele rasga Jordão, mas ele também abre os céus em teu favor. Aleluia, só para te dizer: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluias. Diga assim: quando o Jordão se rasga, é para me tirar do deserto. Diga: quando o céu se abre, é para eu entrar no deserto. Amém? A melhor coisa é você entrar no deserto, mas com os céus abertos.
Oh, aleluias. Quando você entra no deserto com os céus abertos, é a mesma coisa que Deus falou com Jacó, lá em Gênesis 28. Jacó estava no deserto, Jacó estava em e aí ele tem um sonho. Só que Jacó chegou naquele deserto, pastor, e ele estava tão desanimado, porque ele está fugindo do irmão. Ele está com uma incerteza, ele está indo para um lugar que ele nem conhece. Aí Jacó pega uma pedra, ele pega uma pedra e ele faz de travesseiro, e ele vai dormir. Meu irmão, você já imaginou dormir com uma pedra na cabeça? Alguém já dormiu? Já fez uma pedra de travesseiro? É desconfortável, sim ou não? Mas é no desconforto que Deus se revela. Eu nunca vi Deus se revelar em lugares confortáveis. Jacó está dormindo na pedra. Deus aparece e mostra uma escada. Era Deus dizendo: a escada vinha da terra e chegava no céu. Era Deus dizendo: Jacó, fique tranquilo, no seu deserto os céus estão abertos. E sabe qual é a vantagem disso? Tem anjos subindo e descendo. Oh, aleluias. Para quê? Para te dar livramento, para te dar socorro no teu deserto. Oh, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. É muito lindo ver o Jordão se abrir, para nós vivermos um novo tempo e ver uma porta extraordinária se abrir. Mas melhor ainda é quando você entra no deserto e o céu está aberto e você tem um Deus que cuida de você. É esse céu aberto que manda maná. É esse céu aberto que vem anjo do livramento. É nesse céu aberto que Deus está cuidando da tua vida no meio dos desertos da vida. Eles atravessam o Jordão. Elias pergunta para Eliseu: o que queres que eu te faça? Eliseu, sabe, se fosse alguns de nós e achar que era o gênio da lâmpada, quem aqui nunca pensou em encontrar o gênio da lâmpada e fazer os 3 pedidos? Vai, meus irmãos, cá entre nós. E tem gente que se tivesse diante de uma petição dessa ia ficar: peraí, a casa, não, peraí, o carro, não, peraí, o relacionamento, não, peraí, meus filhos, não, peraí. Só que Eliseu estava tão convicto. Eliseu sabia tanto o que ele queria. Eliseu sabia porque ele estava ali, que quando Elias pergunta isso, Eliseu, ele diz: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Aleluias. Era como se Eliseu dissesse: quando eu falei, quando eu continuei lá atrás, quando era para eu parar, é por isso que eu estava caminhando. Aleluias. Ou seja, eu sei o que eu quero. Quando Elias ouve isso, Elias fala o quê? Coisa dura me, porque Elias sabe o preço disso. Amém? Amém, meus irmãos? Porque a salvação é de graça, mas a unção ela tem um preço. A salvação é gratuita, mas andar com Deus requer um preço. Posso te falar o preço disso? Renúncia. Aleluias. Não, jamais você andará com Deus sem renunciar. Diga assim: essa é a colheita das juntas de boi que foram semeadas lá atrás. Está vindo uma colheita daquilo que você semeou há anos, aquilo que você teve que abrir mão. Deixa eu te falar uma coisa, aleluias. Ainda que abrimos mão voluntariamente ou não, toda semente ela tem que germinar. Oh, aleluias. Aquele arado que Eliseu abriu mão foi uma semente. E agora ele está vendo o resultado. Elias, conversando com ele, olha o que Elias disse. Olha a condição. Olha a condicional para essa promessa. Porque toda promessa ela tem uma condição. Amém? Amém, meus irmãos? A Bíblia é um livro, ela tem mais de 8.000 promessas.
Amém? Mas ela também tem condições. Então, quando Eliseu, ele fala, eu quero a porção dobrada, Elias diz, tá, tem uma condição. Qual é a condição? Se me vires. Ou seja, se não me largar. Fichinha. Para quem até hoje não largou. Aleluias. Posso te falar uma coisa, meu irmão? Aleluias. Eu já vi muita gente desistir de algo muito próximo de ser honrado por Deus. Eu já vi pessoas perderem a honra de Deus. Olha, escute isso daqui que eu estou te falando. Eu já vi pessoas nadarem, se esforçarem, enfrentarem muitas situações e chegarem muito próximo, jogarem tudo para o alto. Aleluia. Eliseu, quando Elias falou, fica aqui, Eliseu falou, eu continuo. E agora Elias está dizendo, a condicional é essa: se me vires, se continuar nessa posição, se continuar andando do mesmo jeito, se continuar se esforçando como você está se esforçando, se você continuar, deixa eu te falar, ninguém sabia que aquilo ia acontecer naquela hora. Amém? Ninguém sabia que aquilo estava tão próximo. Não havia um tempo determinado. Só que a Bíblia diz, de repente, aleluia. Eu vou falar para você uma coisa, de repente tudo pode mudar. De repente muitas coisas podem acontecer. De repente, aleluia, você pode ser que nem José, aleluia, você dorme, aleluia, você acorda numa prisão, mas ainda à noite vai dormir no palácio de Faraó, porque o de repente de Deus, ele é real. O de repente de Deus, ele acontece para quem tem uma história. O de repente de Deus é para quem tem uma história. Amém? Porque às vezes as pessoas vão ver o de repente na sua vida, pastor, vão falar, nossa, mas de repente, é só o senhor conhece o processo. O que é de repente para alguém, para nós tem um longo processo. Amém? Então de repente vem, sabe por quê? Às vezes as pessoas acham que essa petição, Eliseu receber a capa, é o resultado de uma petição. Isso não é resultado de uma petição. Isso não é resultado do pedido do Jordão. Isso é resultado de uma história. Isso é resultado de uma caminhada. Isso é resultado, sabe do quê? Dos arados que ele teve que abrir mão. Isso é resultado dos filhos dos profetas que ele teve que enfrentar. Isso é resultado, aleluia, dos nãos da vida que ele teve que, aleluia, continuar. Então isso não é resultado de um dia. Tem pessoas que veem Jacó lá no Val de Jaboque. Quem conhece essa história? Jacó lá no Val de Jaboque, o nome dele foi mudado para isso. Tem gente que fala, porque o anjo fala assim, eu vou mudar seu nome, sabe por quê? Porque lutaste com os homens, com Deus e com os homens e prevá. Ou seja, esse resultado não é da nossa luta aqui não. Jacó, esse resultado de transformar o seu nome em Israel, não é essa noite que você lutou com o anjo. Porque aquela luta não começou ali, mas começou no ventre de sua mãe, quando ele lutava com Esaú. Sabe como Jacó nasceu? Grudado no calcanhar do seu irmão. Sabe como Jacó está recebendo o nome agora? Grudado no anjo. Porque Jacó estava dizendo assim, eu perdi a primeira, mas essa oportunidade eu não perco. Aleluias, eu vou falar de novo. Aleluias, pode ter coisas, pode ter guerras que você perdeu lá atrás, mas Deus vai preparar oportunidades novas para você lutar e para você ir até o fim. Deus vai preparar oportunidades novas para você vencer. Deus vai preparar oportunidades novas para você lutar e ir até o fim. Então o resultado de Jacó no Val de Jaboque, lutasse com Deus e com os homens. Ele lutou com seu irmão Esaú. Ele lutou com Isaac.
Ele lutou com Labão. Os resultados da nossa vida não será o resultado de uma oração que eu estou fazendo hoje, mas será o resultado da minha história, daquilo que eu venho caminhando com Deus, dia após dia. Jacó, melhor dizendo, Eliseu, dura coisa me pediste. E a Bíblia vai dizer que andando eles, de repente, eles foram separados. Escute isso. Eles foram separados e Elias foi arrebatado. Diga assim: primeiro separou e depois tomou. Porque tem coisa que antes de Deus tirar da sua vida, Ele tira do seu coração. Amém? Tem ambientes, pastor, que Deus Ele tira primeiro do nosso coração, para depois nos tirar do ambiente. Eu já estive em ambientes que Deus já tinha tirado do meu coração. E aí você fica num ambiente e fica assim: meu Deus, mas não é isso. Por quê? Porque Deus já tirou do seu. Quem está me entendendo aqui? Então tem situações que antes de Deus mudar, Ele vai tirar dentro do seu coração. Elias é arrebatado. Quando Elias é arrebatado, Eliseu, ele tem aquele mesmo pensamento dos filhos dos profetas, que isso seria algo negativo, ao ponto de Eliseu, ele rasga as suas vestes, ele fica indignado, ele começa a chorar, a se lamentar. Aleluia. Eliseu não entendeu, porque enquanto Eliseu está chorando, tem uma capa descendo. Enquanto Eliseu está se lamentando, sabe por quê? Porque ele só está conseguindo ver o que se foi e não está fitado os olhos no que está chegando. Aleluias. Talvez você está angustiado porque você está olhando para o que se foi e não conseguiu enxergar ainda o que está chegando. Talvez a tua angústia é porque você ainda não percebeu o que Deus está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa: você precisa focar não no que se foi, você precisa focar no que Deus está trazendo para a tua vida. Posso te falar, coisas velhas estão indo embora, mas novas estão ocupando os lugares da tua vida, porque Deus tem algo novo para você. E eu tenho uma palavra para liberar nessa noite. Pare de chorar pelo que se foi e esteja com os olhos abertos, porque tem algo novo chegando para a tua mão. Alguém acredita nisso? Levanta a tua mão bem alto e dá um brado de glória para o teu Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. O Ramachula Hasuki Mikai. Tem coisa nova chegando, pastor. Para de olhar, para de se angustiar. Tem coisa velha que se foi, ela só se foi para dar lugar para o novo que está chegando da parte de Deus. Tem capa chegando. Para de se lamentar, para de chorar pelo Elias. Sabe por quê? O texto vai dizer: e nunca mais o viu, e nunca mais o viu. Aleluia. Aí isso me leva lá para o livro de Êxodo capítulo 14. Moisés, os egípcios que hoje vê, nunca mais vereis. Aramachula Hayeso. Aleluia. Por quê? Porque eu tenho coisa nova para você. Aleluia. Isso foi bom enquanto durou, mas eu tenho coisa nova para você. O tempo de Elias foi bom, o tempo de Elias foi maravilhoso, o tempo de Elias foi profético, o tempo de Elias foi sobrenatural, mas melhor do que o tempo de Elias é o tempo de porção dobrada que está chegando na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua filha, na sua família. Levanta a tua mão, porque assim diz o Senhor: um tempo de porção dobrada se inicia neste ambiente hoje. Pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir ao Senhor. Aleluia.
Aleluias! 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 Glória a Deus! Nós nos lamentamos pelo que se vai. Agora sabe como Deus Ele age mediante isso? Livro de Josué capítulo 3. O povo de Israel está tudo chorando a morte de Moisés. Deus deixou eles chorarem 30 dias. Quantos dias? 30. Deus respeitou o luto deles. Deus deixou se lamentarem. Deus deixou falar: agora o que será de nós sem Moisés? Aí depois de 30 dias Deus aparece: Josué, levanta e atravessa com esse povo o Jordão. Por quê? Moisés tinha um cajado, mas você tem uma espada. Eu vou falar de novo. Moisés tinha um cajado para abrir mar, mas você tem uma espada para matar os inimigos. Aleluia. Por quê? Porque o tempo de Moisés foi bom para se abrir mar vermelho, mas o tempo de Josué é um tempo de conquista. Então precisa de espada e não de cajado. Precisa de conquistar, precisa de guerrear. Levanta a tua mão aí, porque está findando um tempo de cajado, de abrir mar vermelho, mas está se iniciando um tempo de pegar a espada na mão e tomar posse daquilo que Deus te deu por herança. Agora tem gente que fica chorando: o tempo de Moisés era tão bom. Moisés tinha um cajado, ele tocava e as águas se abriam. Mas agora tem um Josué. O camarada entra na frente dele. Quase ele não perdoou nem o anjo, né, pastor? O anjo apareceu, Josué já estava com a espada: quem é tu? E o anjo: calma, eu sou o príncipe do exército celestial. Porque Moisés é bom para um tempo específico, Elias é bom para um tempo específico, mas agora, Eliseu, para de chorar. Sabe por quê? Porque a capa já está na tua mão. Fala para o teu irmão: já está na tua mão. Aleluias. Aleluias. Você está parecendo Moisés diante do mar vermelho. Moisés está com o cajado assim, ó, e está orando: Senhor, me dá livramento. Senhor, dá livramento. Moisés, por que clamas a mim? O que tu tem na tua mão? Um cajado. Pega esse cajado e... Ou seja, o que você precisa para viver essa nova estação já está na tua mão. Eu vou falar mais uma vez: o que você precisa para esse novo tempo já está na tua mão. Mas é algo novo, não importa se é novo. Eu te habilitei para essa hora. Ah, mas eu não sei fazer direito. Não importa se você não sabe. Deus te preparou para esse tempo. Ah, mas eu não sei como eu vou agir. Meu filho, pega esse cajado e vai. Pega essa capa e vai. Olha para o teu irmão e fala com muito carinho: para de ser medroso. Fale para ele. Vê se ele tem cara de medroso, mas não denuncia, por favor. Aleluia. Porque se você for ver o posicionamento de Eliseu, olha como Eliseu está. Eliseu está inseguro. Ele está tão inseguro que ele vai para o Jordão, ele pega a capa. Ele até pega a capa, mas ele está assim: será que eu consigo? Aí ele vai assim: onde está o Deus de Elias? Sentiu a insegurança? Onde está o Deus do pastor Ari? Mesmo se o pastor estivesse aqui comigo, acho que até... Eliseu, para de se comportar como que ainda não virou a chave, como que ainda não mudou de estação. A capa já está na tua mão.
muda o teu comportamento, você já não é mais o mesmo. Muda a sua postura, você já não é mais o mesmo. Pega essa capa aí e vai diante do Jordão. Posso te falar? Você acha que o abrir o Jordão foi a oração de Eliseu? Senhor, Deus de Elias? Não, o que abriu o Jordão foi ele ter batido. Amém? Moisés ficou orando tanto que Deus falou: ei Moisés, para de orar, vai lá, pega o cajado. Amém? Mas precisa entender uma coisa, olha só. Jesus ele falou assim, lá em Marcos 11, 21. Jesus ele disse assim: se disseres às montanhas, erga-te e lança-te no mar, assim se fará. Amém? Jesus não mandou eu orar para Deus mover as montanhas. Ele falou para eu ir falar com as montanhas. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos falando com Deus o que era para estar falando com as montanhas. Quem perdeu para entender? Amém? Às vezes você está falando com Deus o que já era para você estar falando com as montanhas. Eliseu está falando com Deus o que era para estar falando com o Jordão. Quem está me entendendo? Você precisa entender uma coisa: sua palavra, ela não é só para se comunicar. Amém? Olha para o teu irmão e diga para ele: a tua palavra, ela não serve só para comunicação. Diga, ela serve para criar. A primeira vez que Deus usa a palavra na criação, Ele não usa para se comunicar com a terra, Ele usa para criar. E haja luz. Deus não usou a sua palavra para se comunicar simplesmente, mas para criar. A nossa palavra, ela transforma ambientes. Tem casas que estão pesadas porque tem muita palavra maldita sendo jogada lá. Aleluia. Tem ambientes que você entra e você sente o peso. Por quê? Porque tem muitas palavras mudando aquele ambiente. Mas quando você entende que a tua palavra não é só para comunicação, mas também é para criação, você vai fazer como Ezequiel lá no meio do vale de ossos secos. Você vai entender, aleluias, que você não vai simplesmente ficar olhando para a situação esperando alguma coisa acontecer. Você vai começar a mover essas águas aí. Então quando Eliseu, preste atenção, eu já estou indo para o final. Quando Eliseu ele pega a capa, diga, antes de pegar a capa, ele rasgou as vestes. Isso foi profético, sabia? Amém? Ou seja, pode rasgar o velho mesmo que o novo está vindo. Aleluias. Fala para o teu irmão, rasga o velho sem medo. Pode falar para ele. Fala para ele, rasga o velho sem medo. Sem medo. Será que tem alguém de ousadia aqui? Será que tem alguém que vai ter coragem hoje de rasgar o velho sem medo, porque já está entendendo que já está na mão? Aleluia. Será que tem alguém ousado ao ponto de fazer isso? Rasgar o velho sem medo, por entender que o novo já está na mão? Aleluia. Agora você fica poupando o velho. Calma, não é para matar os idosos não. É para maltratar. Eu estou falando aqui do velho, das velhas atitudes, os velhos pecados. Amém? Eu vou falar, o pastor que o pastor Ari trouxe fica mandando judiar de velho. Meu irmão, tem coisa que nós poupamos demais. Tem coisa que nós já devíamos ter rasgado faz tempo. Posso te falar, tem coisa que está ocupando o lugar do novo. Meu irmão, você filho, levanta sua mão para você saber que é você mesmo. Isso, você mesmo, ele aqui.
Deus está fazendo algo novo na sua vida. Tem um novo período. E eu vejo grandes oportunidades chegando até você. E para você entender que é Deus, essa semana que se inicia, você vai ter uma resposta. É uma resposta que você está aguardando. E essa resposta vai chegar. Sabe por quê? Porque já está na tua mão. Não é sobre fazer, já está feito. Só vai lá e toma posse do que já é seu. Choramasuki me caia som. Diga aí, muda, fala para o teu irmão, muda a postura. Diga, anda com quem já tem a capa. Como quem já tem a capa. Amém? Então levanta essa cabeça, saia daqui como quem já tem a capa. Aleluias. Eliseu, ele está receoso. Aleluias, por quê? Porque todo novo, ele traz receios. Todo novo, ele traz insegurança. Amém? E deixa eu te falar, meu irmão, nós confiamos em Deus, mas nós temos que confiar também em nós. Temos que confiar nas nossas habilidades, aquilo que Deus nos preparou. Amém? Deus nos preparou. Deus não nos coloca em nenhum lugar sem antes estar preparado para Ele. Deus não faz isso. Deus trabalha com processo. Amém? Amém? Olha como Deus trabalha. Sabe como o diabo trabalha? O diabo trabalha assim. Jesus está no deserto e o diabo aparece lá no deserto e transporta Jesus lá para o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo. O diabo transportou Jesus. Quando chega lá em cima, o diabo manda Jesus se jogar. Porque o diabo trabalha assim. O diabo vai aplaudir se você chegar em lugares altos rápido. Mas sabia que para chegar no pináculo do templo tinha uma escada? Porque enquanto o diabo leva Jesus rápido para cima, e depois do mesmo jeito que exalta quer derrubar, com Deus não, você tem que subir os degraus. Porque eu quero ver quem derruba lá de cima, quem passou pelos degraus. Eu quero ver quem consegue derrubar alguém lá de cima, alguém que passou pelo processo. Eu quero ver quem derruba quem Deus preparou, quem Deus habilitou para o tempo de honra. Posso te falar uma coisa? Eu nunca vi alguém morrer por causa de humilhação. Você já viu? Mas já vi muita gente morrer espiritualmente por causa de honra. A honra mata mais que a humilhação. Porque a honra mata quem não foi preparado na humilhação. Quem não aprendeu, pastor. Sabe por que Eliseu está pronto para estar com essa capa? Porque ele foi e passou pelo processo da humilhação. Sabe como ele era conhecido? Aquele que deitava água na mão de Elias. Aí Jesus falou comigo. Porque enquanto Eliseu lavou as mãos de Elias, Jesus lavou os pés dos discípulos. Sabe o que Jesus falou para mim, pastor? Se você como servo não tem condições de lavar a mão do seu líder, jamais como líder você vai lavar pé de discípulo. E tem muita gente que nunca lavou a mão de um líder e quer estar na posição de líder. E você acha que vai lavar pé de discípulo? Quem está me entendendo aqui? Então sabe quando você vai estar preparado para lavar pé de discípulo, para estar no lugar alto? Porque você está pronto para os lugares altos quando você tiver condições de descer. Quando Jesus foi ser batizado no Jordão, João Batista ficou, ai meu Deus, mas você vai descer aqui. Ai, mas você... Meu filho, antes de descer no Jordão, eu já me despi da minha glória. Eu já saí do meu corpo, aleluias, de glória, para habitar num corpo mortal. Então não tem problema em se humilhar no Jordão, quem já se humilhou deixando o seu trono, para ser homem como nós. Aleluias. Agora vê Naamã para mergulhar no Jordão.
Diga assim: Jesus só precisou de um mergulho. Diga: Naamã precisou de 7. Porque o nível da sua humilhação está condicionada ao seu nível de humildade. Quanto mais arrogante e soberbo, mais Jesus faz descer. Aleluias, aleluias, aleluias. Naamã não queria descer. Sabe quem convenceu Naamã a descer? Quem sabia descer? Os servos. Aí sabe o que eles falam? Ô meu Senhor, se o profeta tivesse pedido algo difícil, é porque por orgulhoso aquilo é difícil, mas para o servo não é. Aleluias. E aí os servos começam a falar: isso é tão fácil, porque eles são humildes. E aí Naamã fica: se fosse um pelo menos. Mas não, esse orgulho aí tem que ser 7 para quebrar o vaso mesmo. Aí vai lá, desce um. Vai mais um. Aleluia. Quanto mais você tiver condições de descer, mais pronto para os lugares altos você estará. Quanto mais for a tua condição de descer, mais será a condição que o Senhor poderá te colocar em lugares de honra. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eliseu estava pronto para ter a porção dobrada. Estava pronto. E agora, ó, preste atenção. Eu ia terminar, mas a irmã falou que eu posso. Ela está do lado do pastor ali. Então eu sei que ela tem autoridade para isso. Olha só. Quando Eliseu ele pega a capa, ele vai voltar. Diga, ele vai voltar. E você sabe para onde ele vai voltar? Pelos mesmos lugares que ele passou com Elias. Ele passou por Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Agora ele: Jordão, Jericó, Betel e Gilgal. Sabe que volta é essa? É a volta do Salmo 126. Os que levam a preciosa semente andando e chorando, voltará com seus molhos, dando brado de alegria. Deixa eu ser profeta para a tua vida. Você vai voltar para muitos lugares, tá? Mas você não vai voltar para os lugares para ser como Eliseu, que era servo de Elias. Você vai voltar agora com a capa. Você vai voltar com a honra. Você vai voltar com a honra do Senhor. Alguém acredita nisso? Alguém crê nessa palavra? Deixa eu te falar uma coisa. Todo o ambiente que você passou humilhado, você vai ter que voltar lá honrado. Para quê? Para glorificar ao nome de Jesus, que pega o pobre da cinza e do pó e faz ele assentar com os príncipes da terra. Amém? Não é para você sair, isso aí tem gente, não é para você sair pisando em ninguém. Isso é para o nome dele ser glorificado. Ele faz isso, ele faz. Ele faz. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tinha um povinho lá no Jordão, sim ou não? Diga, uma plateia. Diga, que se acumulou só vendo a minha derrota. Aleluia. Alguém tem uma plateia assim na sua vida? Bastante, né? Pastor então nem se fala. Pastor lota a arquibancada lá do Maracanã. Amém? Porque na caminhada parece que o Senhor permite algumas arquibancadas, algumas plateias. Aleluia. Mas essa plateia só tem um real significado. É porque alguém precisa ver o teu novo tempo e também conhecer o teu processo. Diga assim: alguém que viu o meu processo precisa estar lá para o nome do Senhor ser glorificado. Agora eu quero que você entenda isso. Lembra quando Jesus transformou água em vinho? Quem lembra? Olha só, a Bíblia diz assim: e o mestre Sala, provando a água feita vinho, ele disse: que vinho bom. Mas o texto diz assim: ele não sabia de onde veio. Mas quem sabia? Os servos. Diga assim: quem são os servos?
Os que viram o seu processo. Ele sabe de onde você veio. Ele sabe que você não é esse vil bom, não. Fala para o teu irmão, vinho bom, o teu passado não é uma videira, o teu passado é água na talha. Alguém entendeu, não? Ele tem cara de vinho bom, não tem? Ela tem, não tem? Mas não é não, quem fez isso foi Jesus. Quem está entendendo? Mas por que aqueles servos estão lá? Para dizer, glória a Deus. Ele ainda faz milagre. Porque tem gente que vai provar do teu novo tempo, mas precisa ter alguém para testemunhar. Eu sei de onde esse daí saiu, eu sei de onde ele veio, eu sei quem ele era. Para quê? Para você não se achar esse vil tão bom assim. Porque você é terrível, eu sou terrível. Qualquer coisa a gente já está se achando bom demais. Sim ou não, igreja? Então precisa ter alguém que conheceu o nosso processo, só para o nome dele ser glorificado. Porque alguns de nós fica tão bom que a gente esquece do nosso processo. E a gente não quer falar do nosso processo. Aleluia. Uma vez alguém me perguntou, você é filho de pastor? Herdou a igreja do seu pai? Veio da família, que é a sua família da Assembleia? Eu falei, não, meu filho. Eu vim das drogas, eu vim do álcool. Eu me converti de uma família que não era crente. Aleluias, o meu passado me condena. Eu sou a água da talha, mas ele decidiu transformar em um bom vinho. Oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Para que isso? Só para glorificar o nome dele e entender, aleluias, que hoje quem está nesse processo, entender, eu também posso ser um bom vinho, eu também posso chegar nesse lugar. Havia uma arquibancada no Jordão, e eles viram de longe, e eles falaram, o Espírito do Senhor está sobre Eliseu. A Bíblia diz, não louve a si mesmo com a sua própria boca. Você não precisa falar quem você é e o que Deus fez na sua vida. Mas quando Deus fazer, as pessoas elas vão notar o que Deus está fazendo. Porque Eliseu não precisou falar nada, mas os filhos dos profetas chegaram e viram que a porção dobrada estava sobre Eliseu. E a capa estava nas suas mãos. E aqui para eu terminar, Eliseu ele diz, os filhos dos profetas dizem, quer que vamos procurar Elias? Quer que vamos procurar Elias? Sabe por quê? Posso falar uma coisa? Tem gente que não vai suportar a tua nova fase, vai querer trazer a fase antiga de volta. Amém? Você precisa ter convicção do que Deus está fazendo. E eu acho incrível a convicção, porque Eliseu já está em outra posição. Eliseu fala, não precisa buscar. Não, mas quem sabe Deus deixou ele aí nas montanhas. Eliseu fala, não precisa buscar. Essa fase passou e ela não volta mais. Eu estou em um novo tempo. Ainda que vocês não concordem, ainda que vocês não acreditem, eu tenho convicção do que Deus está fazendo na minha vida. Posso te falar? Talvez você vai sair desse culto e vai se deparar com alguns discípulos do Jordão dizendo, mas peraí, você continua. Não, eu sei o que Deus falou hoje no culto. A minha chave virou, a estação virou, eu já estou em um novo tempo. Eu tenho convicção do que Deus está fazendo na minha vida. E eles são teimosos, e eles foram procurar Elias. Ficaram 3 dias e não encontraram. E aí Eliseu foi para Jericó. Em Jericó, os filhos dos profetas que ficaram no pé dele em Jericó, agora vem pedir para ele restaurar as águas de Jericó. Aí ele vai para Betel. Como a honra dele não está completa ainda, lá em Betel os meninos ficam caçoando de Eliseu, porque ele ainda não tem sua honra restaurada. Às vezes as pessoas não entendem porque os ursos saíram e mataram os meninos.
Porque Deus precisava mostrar para aquele povo que Eliseu era agora o profeta do Senhor. O último lugar que Deus vai honrar Eliseu é em Gilgal. E você vai ver que isso é anos depois. Se você ler a partir do capítulo 2, lê até o capítulo 4 de 2 Reis, você vai ver Deus honrar Eliseu no Jordão, Deus honrar Eliseu em Jericó, Deus honrar Eliseu no Betel. Aí para. Aí depois Eliseu vai lá para Gilgal porque está tendo fome. Sabe o que ele vai fazer lá? Não é jogar na cara dos filhos dos profetas. Ele vai lá para ser provisão para eles, para aqueles que não acreditaram no ministério dele. Sabe quando você estará pronto para viver algo sobrenatural de Deus? Quando você tiver condições de ser um canal de bênção para quem um dia foi um canal de desonra na sua vida. Quando você tiver essa capacidade, tumultuarão em cima da sua cabeça brasas vivas. Oh, aleluias. Se coloque de pé, por favor. Deixa eu orar por vocês. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu apresento esse povo diante de Ti. Pai, debaixo desta palavra, eu te peço, Senhor, que nessa noite a Tua presença, a Tua graça poderosa venha se manifestar em cada coração. Senhor, que algo sobrenatural ainda esta semana venha acontecer. Que esse Jordão se revele, Senhor. Que esse Jordão se abra, Senhor, de uma forma sobrenatural. Eu apresento o Espírito Santo diante de Ti, a vida deste povo, a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.